Oiê, eu sou Rosielen de Paula, eu sou especialista em extensão capilar, trabalho na área da beleza há mais de 15 anos e como especialista em mega hair há mais ou menos 10 anos. E hoje eu vim aqui trazer dica para você que é profissional da beleza e que quer muito trabalhar com mega hair fita adesiva, porém tem medo que a cola solte do nada, que o mega hair solte do nada e causar um transtorno para tua cliente. Talvez você tenha clientes que falam mal dessa técnica, que não se deram bem fazendo com outros profissionais, talvez aconteceu alguma coisa que você aí ainda se sente inseguro, falta do conhecimento, falta de não saber realmente passo a passo da técnica, você talvez crie uma barreira, né, e crie um certo preconceito com a técnica, mas não precisa se preocupar, que eu tenho certeza que hoje, se você ficar até o final desse vídeo, eu vou tirar todos os mitos da sua mente e você vai começar a pensar o quanto que essa técnica pode te ajudar a faturar muito no teu salão ou atendendo aos teus clientes até mesmo a domicílio. Então, vem comigo, assista esse vídeo até o final e vou te dar dicas valiosas para que quando você começar a atender suas primeiras clientes, o mega hair delas fixe de verdade, você não tenha nenhum transtorno com queda ou com a madurabilidade dessas faixas, tá bom? Vem comigo. As clientes hoje, elas procuram métodos fáceis e práticos. O mega hair fita adesiva é o queridinho das mulheres, o queridinho das celebridades e o meu queridinho também. Eu confesso pra você que quando eu comecei há 10 anos atrás, eu tinha muitas dúvidas, eu não conhecia a técnica. E eu também, assim como você, talvez tenha muitas dúvidas, eu tinha bastante. Eu fiquei 5 anos da minha vida, desde quando eu comecei, eu fiquei 5 anos atendendo com aqueles métodos bem demorados, sabe? Eu fazia nozinho, eu fazia fio a fio e tinha clientes que eu passava de 6 a 8 horas fazendo o processo de colocação do mega hair. Imagina o quanto que essa cliente não sofria sentada na cadeira para ter um resultado de um alongamento com 8 horas de duração. E imagina para mim como profissional e para você, talvez, se você também saiba do que eu tô falando. E imagina o tempo, você ficar ali 8 horas fazendo um mega hair. Eu tive colegas de me dizer que passava até 11 horas. Então imagina 11 horas de trabalho e talvez não ser bem remunerado, né? Talvez você não tenha reconhecimento da cliente. Talvez a cliente não é pago para você esse tempo, né? Talvez esse tempo que você passa em pé, sofrendo, não é pago como deveria, porque realmente 11 horas em pé, eu acredito que você deveria realmente ganhar muito para estar fazendo um sacrifício desse. Aí, quando o mega hair fita adesiva apareceu na minha vida há 10 anos atrás, eu também não acreditei. Bom, eu pensava naquela época em algo que geralmente vem na nossa mente que gosta de nos sabotar. Sabe aquele pensamento de tipo, é bom demais para ser verdade? Existem alguns pensamentos que fazem com que a gente se distancie da prosperidade. E uma dessas coisas é achar que algo que a gente está aprendendo é bom demais para ser verdade. Eu tive aquele pensamento no início, até porque na minha infância eu sempre vinha com o pé atrás naquelas coisas que eram muito boas, né? Mas com certeza eu me desprendi disso quando eu comecei a estudar e pesquisar mais sobre o método de fita adesiva. Me apaixonei, descobri como trabalhar com ele ia ser gratificante na minha vida. O quanto é importante para mim parar de trabalhar 8 horas em pé atendendo uma única cliente e ainda não ser bem remunerada com isso, né? Aprendi que a cliente ela não vai pagar por tempo,
é algo duro, triste, mas que eu venho aqui te falar. Tua cliente, ela não paga pelo tempo que você gasta com ela vai te pagar pela agilidade. Para a cliente, na mente da cliente, é bem mais gratificante ela pagar pela praticidade, pela agilidade do profissional, do que ela perder um dia inteiro e ela ainda ter que pagar bem por aquilo. Sabe, o raciocínio é algo mais ou menos isso. Então, foi uma descoberta que eu fiz naquela época que ainda me fez destravar. Eu pensei, uma técnica que eu vou atender a cliente em 20 minutos ou até 60 minutos e eu vou conseguir cobrar um pouco mais, até 3 vezes mais, só pelo fato da cliente ter ganhado tempo. Então, eu proporcionei para a cliente um resultado em menos tempo. Então, na mente da cliente, ela entende que o meu serviço ele pode valer mais. Isso não é louco e, ao mesmo tempo, é interessante. E eu que antigamente pensava o contrário, eu pensava que quanto mais a gente se matasse ali, passando tempo com a cliente ia entender que valia mais. Só que o subconsciente humano, ele trabalha diferente. Ele trabalha com um sistema de recompensa. E quando você recebe um serviço que te fez ganhar tempo, a tua mente vai pensar, vale mais porque me foi ágil, né? Me fez ganhar tempo. Talvez a cliente não tenha todos esses pensamentos. Talvez a cliente ela não vai pensar em tudo isso ao mesmo tempo. Ela vai ter uma sensação de que valeu a pena. Mas pode ter certeza que ela vai ter aquela sensação devido ao desgaste que não ocorreu. Ela não passou ali 8 horas sentada para fazer um mega rap, porque a gente fica em pé, a gente cansa, mas a cliente fica sentada, ela também se desgasta, ela também cansa, ela também tem fome, ela também tem sede, e aquilo ali, ela não sentiu tudo aquilo, né? Ela teve uma sensação de que entrou no teu salão, ou talvez você atende ela a domicílio, enfim, ela ficou ali pouco tempo sentada e teve o resultado que ela queria. E é isso que a cliente quer, o resultado final. E que esse resultado, ele dure, que é disso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Sobre a faixa adesiva, ela tem que durar muito. Ela vai durar quanto tempo, Rosiele? De 40 a 90 dias. E você não vai poder, no primeiro contato que você teve com a cliente, você não vai poder garantir um tempo médio. Você vai dizer para a cliente que é de 40 a 90 dias. Isso vai depender muito do nível de crescimento do cabelo da cliente, do nível de oleosidade que essa cliente tenha no couro cabeludo. A gente sabe que a oleosidade ela pode ser algo crônico, ela pode ser algo devido aos produtos que a cliente usa, ela pode ser algo hereditário, ela pode ser algo que às vezes a cliente ainda não encontrou um produto certo para lavar o cabelo, talvez seja emocional, a cliente do nada ela teve aquela explosão de oleosidade no couro cabeludo dela. Então assim, você não pode garantir, antes de você conhecer a cliente, você não pode garantir qual o tempo, né? A gente sabe que a oleosidade é a principal responsável para que o mega hair faixa adesiva ele dure mais ou menos. Quanto mais oleoso o couro cabeludo da cliente, menos a faixa adesiva dura. E com isso, tem os cuidados que a cliente vai ter que ter em casa. E você vai ter que deixar isso muito claro para ela. Você vai precisar dizer para a cliente como ela vai precisar cuidar desse cabelo, até porque ela vai ficar de 40 a 90 dias na casa dela, lavando o cabelo dela, cuidando do cabelo dela. E você vai precisar indicar tudo que ela precisa fazer, como ela vai fazer. É algo muito simples. Eu indico que se você está começando agora e você ainda não faz, faz uma cartilha com
todas as orientações do que ela não pode fazer, entrega para ela no dia da primeira manutenção, para que ela leia. Quando a gente lê, a gente entende melhor, a gente compreende melhor, a gente vai ver que a lista não é tão grande, que é possível sim fazer tudo aquilo e não vai ser difícil para a cliente. Ela vai entender quando você dá a fichinha para ela, dá uma cartilhazinha, e ela também vai se sentir mais confiante, né? Você vai garantir, né, que tudo que você fez ali, o processo, você seguiu todo o processo de colocação, que tem que ser seguido passo a passo, e a cliente tem todo o conhecimento do que ela pode e o que ela não pode fazer em casa, que é coisa muito, muito simples mesmo, né? Uma das coisas que tem, né, nas minhas orientações para as minhas clientes é não lavar o cabelo com água muito quente. Isso não é algo muito difícil. A cliente pode lavar o cabelo com água de fria a um pouco morna, não tem problema nenhum. Mas ela não pode usar aquela água muito quente, saindo fumaça, pelo amor de Deus. Aquilo dali tanto vai danificar o cabelo, ressecar a fibra, como vai causar uma oleosidade excessiva no couro cabeludo dela. Isso vai fazer com que as colas comecem a perder o seu efeito, tá? E a gente não quer isso, a gente quer que o Mega Hair dure o tempo que a gente indica. E se for preciso, a gente faz com que a cliente lave o cabelo com água fria algumas vezes. Mas tô brincando. A água pode ser um pouco morna, não tem problema nenhum. O que não pode é aquela água muito quente, tá? E eu vou agora mostrar a faixa adesiva. Eu vou ficar aqui falando de faixa adesiva e você pode não saber do que eu tô falando. Bom, essa é a faixa adesiva. A faixa adesiva é feita com o cabelo, tá? A gente usa cabelo humano para fazer a faixa adesiva. Essas faixas são fabricadas aqui no Cif Hair. O Cif Hair é um estúdio que eu tenho de fabricação de faixa adesiva. A gente trabalha com essas faixas. A gente já disponibiliza essas faixas para clientes de todo o Brasil. A gente envia essas faixas. Elas são feitas sob medida e personalizadas. O que é personalizado, Rosielen? Personalizar é fazer algo específico para resolver o problema de uma pessoa. Então, essa faixa aqui ela foi feita para uma cliente que eu tenho, não é só essa. A cliente usa ou uma outra quantidade, aqui é só para mostrar para vocês. Só que ela é feita na medida, respeitando o crescimento, o caimento. Corta. Ela é feita na medida, né, respeitando o caimento natural do cabelo da cliente. Essas medidas são retiradas da cabeça da cliente. A cor também a gente faz personalizado. Tá vendo? Esse aqui tem umas mechinhas nas pontas, que é igual a cor do cabelo da cliente que vai usar ela. Aí pra você entender, eu coloquei essa cola aqui pra mostrar pra você, ó. Tá? Ela tem uma cola no meio e ela é fechada assim. Ela fica como um sanduíche no cabelo da cliente. Vai ser retirado uma tira transparente de cabelo da cliente que vai ficar aqui no meio, tá? Aí vai ficar uma faixa por baixo e a outra por cima, em cima desse cabelinho que é separado da cliente. Então, como é uma quantidade muito pequena de cabelo da cliente que é colocada essa faixa adesiva, não ocupa muito o cabelo da cliente. O que é ocupar? Os outros métodos antigos, eles pegavam muita quantidade de cabelo da cliente para sustentar as faixas ou as tiras de cabelo. A fita adesiva não. Ela só basta uma faixa transparente de cabelo da cliente aqui no meio,
tá? Isso já é o suficiente e o resto do cabelo da cliente vai ficar livre para ela lavar, passar os dedos e não tem incômodo nenhum. É algo muito, muito bom. As clientes gostam bastante dessa sensação de liberdade. Elas falam que passa os dedos normal e que é tudo muito tranquilo. Sobre as fitas, eu vou falar aqui para vocês sobre as fitas, que é algo muito importante. Na durabilidade, a escolha dessas fitas também é algo muito importante na hora de você oferecer durabilidade para sua cliente. Essas fitas, às vezes, o profissional vai se confundir devido às cores, né? Mas as cores têm muito a ver com a marca ou com o nível de durabilidade, do quanto ela é forte, né? Do quanto forte é a fita, né? As marcas de fita adesiva, elas deixam isso muito claro, assim. Essa é mais forte do que essa dura mais do que essa. Então, as cores significam a força. É um material importado. As fitas adesivas, elas geralmente vão ser fabricadas nos Estados Unidos ou na Itália. No Brasil não tem matéria-prima para fabricar faixas adesivas, tá? Fita adesiva, perdão. A fita adesiva, ela vem importada. Como ela vem importada, a gente sabe que o dólar tá, né, nas alturas ultimamente. Então você não vai encontrar uma fita com um preço muito acessível. Ela vai ter um valor um pouquinho elevado, mas vale muito a pena. Essa fita, ela vem, a de tamanho profissional, vai vir com 33 metros. Então dura bastante, dá para você fazer bastante manutenção com elas, vale a pena, né? O retorno é bom, vale muito a pena. Então, quando você for fazer uma manutenção na cliente, você preza por uma fita boa de qualidade, que já vai ser 50% do caminho, né? A higienização do cabelo da cliente. Quando a cliente for fazer a colocação, você vai precisar higienizar o cabelo da cliente, higienizar o couro cabeludo da cliente, retirar todo o resíduo de oleosidade. Fazer isso nas faixas também, caso seja manutenção, você vai ter que fazer isso nas faixas. Tirar o resíduo de cola, caso seja manutenção, ela já vai vir com a cola antiga da manutenção passada, você vai precisar retirar os resíduos de cola, não deixar nada de cola e colocar a cola nova. Então isso já vai ser 50% do caminho para que você garanta uma durabilidade de 40 a 90 dias para tua cliente. E a outra é deixar tudo claro para a cliente como ela cuidar em casa, né? Eu já falei de você ter uma cartilha, fala para a cliente como tem que cuidar, ensina mesmo a cliente. A cliente, ela procura o profissional, ela não sabe nada, ela tá ali, ela quer aprender e ela precisa, porque assim, não tem preço você tá ali com a cliente, fazer todo o processo e você garantir, ó, vai ser de 40 a 90 dias. Vamos ver como é que teu cabelo cresce, como é que ele reage, pra gente ver o tempo certinho. Aí a cliente vai, fica em casa, feliz, satisfeita, praia, piscina, lava, faz tudo normal e vem com 60 dias fazer a manutenção. Feliz da vida, né? Porque ficou com cabelo que não deu problema nenhum pra ela, não soltou, durou o tempo que você prometeu, você deu uma cartilha mostrando tudo que ela tem que fazer quando ela for em um outro salão, como ela vai lavar, o que é que ela vai usar, como é que ela vai usar, coisa muito simples, né? Você vai talvez mostrar que o cabelo dela tá oleoso porque ela tá lavando com um shampoo errado, talvez ela tá lavando com menos frequência, talvez ela não tá fazendo a massagem direito na hora de lavar. Então isso você vai mostrar ela no dia da manutenção. Como a gente sempre vai higienizar o cabelo da cliente antes, uma dica que eu dou também é que na hora que você estiver lavando o cabelo da cliente, você fica ensinando a ela. Você pergunta, você faz assim, você lava dessa forma, você faz essa massagem, né? Você não usa a unha, não use a unha, por favor. Você dá umas dicas para a cliente
no dia da lavagem, né? Na primeira colocação você vai precisar higienizar o cabelo dela, você já dá a dica de como ela lavar. Então assim, ela não vai te perguntar novamente: ah, será que eu tenho que lavar? Quanto eu? Você já está ali conversando com ela, você vai ter ali uns 10 minutinhos, né, que você geralmente separa para lavar o cabelo da cliente, você já vai conversando com ela. Geralmente nos meus atendimentos eu faço questão de lavar a primeira vez o cabelo da cliente, que ali eu vou conhecer um pouco mais a cliente, eu vou conhecer um pouco mais o tipo de cabelo dela, vou conversar com ela, perguntar como é que ela lava, o que é que ela faz, e ali eu já vou ter algumas dicas para dar para ela. Depois eu já conheço a cliente, eu posso passar para outra pessoa lavar, mas geralmente no primeiro atendimento eu faço questão de fazer isso. Então talvez seja uma dica para você no início, é que você precisa conhecer um pouco mais o cabelo da tua cliente, você começa a fazer isso. Mesmo que você tenha um assistente que lave, você faz a primeira lavagem no primeiro atendimento. Isso vai fazer toda a diferença para que você comece a entender os diversos tipos de cabelos, particularidades de cada cliente. Aí você vai entender, né, esse cabelo é mais ou menos parecido com aquele, eu posso estar fazendo um processo semelhante, eu posso estar indicando algo semelhante, ou aquele cabelo não tem nada a ver com esses aqui, eu vou tratar de forma diferente. Então é muito importante que você conheça a tua cliente e o tipo de cabelo dela, o tipo de couro cabeludo, né, que é o tipo de pele, para que você comece a dar dicas cada vez mais valiosas para tua cliente. Lembra que a tua cliente, ela vai ter o maior prazer de estar sendo atendida por alguém que se preocupa com ela, se preocupa com como ela deve se cuidar, né? E como que ela deve fazer para que o mega hair dela dure mais. Isso vai ser muito importante, ela saber que está ali com um profissional que se preocupa com o tempo que ele está dando para aquela cliente. Ele se preocupa que aquele tempo vai ser bem aproveitado, né? Que tudo, o custo-benefício vai ser sempre alto, né? A cliente ficou ali aquele tempo com o profissional e teve aquele benefício, né? E ela aproveitou também daquele momento para aprender como lavar o cabelo dela de forma correta, aprender como vai cuidar das faixas dela. Isso é muito bom mesmo. E a cliente, quando ela voltar, ela vai reconhecer que ela cuidou muito bem, porque você, depois daquela dica de lavagem, ficou muito boa. Meus clientes sempre falam isso comigo. Olha, meu cabelo não durava muito a escova, eu não lavava muito bem, depois que eu coloquei o Mega Hair, meu cabelo mudou. Eu comecei a aprender a lavar como você me disse naquele dia, aí começou a ficar maravilhoso, até o fio do cabelo. Então, assim, isso é sensacional. Vamos aprender a conquistar as nossas clientes. Vamos aprender a indicar, né? Indicar as melhores coisas para que, sempre pensando que o nosso tempo seja valioso, aquele tempo que está ali com a nossa cliente, tá? Bom, hoje em dia a cliente, ela é bem multipotencial, ela não tem mais tempo para ficar 8 horas, né, como eu falei lá no início do vídeo, fazendo um mega hair. Ela não tem mais esse tempo, ela tem ocupações, marido, filho, trabalho. Então, uma das coisas que mais me apaixonou desse método de faixa adesiva foi a agilidade, o tempo que a gente ganha em estar oferecendo essa técnica para cliente, e o tempo que a cliente também ganha. A cliente procura a gente por conta disso, por conta do tempo. Então, como eu já falei, saber que a cliente está disposta a pagar cada vez mais quando ela é recompensada, e o você não tirar o tempo da cliente, você fazer com que aquele pouco tempo da cliente com você seja otimizado e que você não passe muito tempo com aqueles serviços muito demorados, vai fazer com que a cliente ela veja em você um profissional diferenciado e que não tire o tempo dela. Então ela vai ter prazer de ir no salão, agendar com você fazer uma manutenção. Ela vai ficar ali, hoje eu vou perder o meu tempo, o meu dia inteiro para fazer uma manutenção.
né? Vai ser prazeroso ir lá no salão com você, ou talvez ser atendido, né, a domicílio, não sei como é que você trabalha, mas enfim, a cliente vai estar ali com você com todo prazer, não vai ser cansativo, vai ser algo muito aproveitoso para ela. Entrar no salão e sair com 20 minutos, 60 minutos, com o cabelo no volume e no comprimento que a cliente sempre sonhou, nossa, isso é algo incrível, isso é algo que eu duvidava há 10 anos atrás e que eu tive que estudar muito para poder realmente entrar no mercado com todo o conhecimento possível para quebrar as objeções que eu tinha, né, que as clientes queriam colocar na minha cabeça, que os concorrentes queriam colocar na minha cabeça. Até porque imagine, eu trabalhando numa cidade do interior, onde não existia profissionais que trabalhavam com técnicas de fita adesiva. Quando eu apareci fazendo, eram muitas objeções, eram clientes com dúvida, eram profissionais concorrentes meus que não acreditavam, falava para as clientes delas que não acreditava, que era muito bom para ser verdade. E assim, eu tive que trabalhar muito a questão do me profissionalizar e passar confiança para as clientes, que foi a partir disso de eu conseguir passar conhecimento para a cliente, mostrar a cliente como ela deve cuidar do cabelo dela e passar confiança. Foi que as clientes começaram a desapegar, sabe? Desapegar dos mitos que elas tinham contra o Mega Hair Fita Adesiva. E hoje é mais fácil para mim, né? Depois de todo o trabalho que eu tive de convencer, né? Não tinha nas redes sociais dicas, informações como tem hoje. Hoje a cliente quer saber sobre Mega Hair Fita Adesiva, vai, procura na internet, vê muita gente falando bem, vê muita gente dizendo que usa, muita artista dizendo que usa. Gente, saber que muitos artistas têm referências de pessoas famosas que usam hoje para nós é algo muito bom, né? Quem está começando agora vai entrar no mercado que pode dizer qual artista usa. Hoje em dia as pessoas, né? Quem é fã vai pesquisar mais a vida daquela pessoa, como é o dia a dia daquela pessoa, vai ver que é tudo muito normal, que aquela artista ela vai pra praia, piscina, normal, que ela vive uma vida normal. Então assim, ela começa a se colocar no lugar daquela pessoa. Ó, já que aquele artista usa, ela vive uma vida normal, ela vai pra praia, vai pra piscina, ela mostra que dá pra se viver normalmente. Então assim, é muito mais fácil você convencer a cliente hoje. Pode ter certeza que é muito mais fácil, né? Antigamente eu sofria muito, mas agora tá muito mais simples. Então, com todas as facilidades que a gente tem hoje, é muito mais fácil você entrar no mercado, que você vê outras pessoas se dando bem, que você vê que outras pessoas fazem e têm sucesso naquilo, né? Quando eu entrei, eu entrei assim, realmente para otimizar o meu tempo, para parar de ter problemas nas articulações que eu tive. Eu tive um problema de uma inflamação no tendão, né, no meu pé, que eu fiquei algumas semanas sem conseguir levantar. Aquilo dali me fez eu acordar para a vida de que eu precisava parar de ficar muitas horas em pé com a mesma cliente. Imagina que eu comecei a ter a frustração de pensar assim, uma cliente vai ficar comigo o dia. Aí eu tenho esse problema no pé, eu talvez precise de um ortopedista, de uma fisioterapia, de processos que não é tão barato. Então, como eu ia tendo só uma cliente por dia, ainda sofrer com problema que eu não ia conseguir ter recurso para tratar disso. Então, eu comecei já que eu não posso continuar atendendo clientes por longas horas, eu tenho que reduzir o tempo de atendimento.
Então eu tenho que reduzir esse tempo com técnicas que vão me ajudar a isso. Eu não pensei em nenhum momento, vou sair da profissão, vou deixar de atender por conta disso. Eu pensei em procurar solução para otimizar o meu tempo e parar de perder tempo. Que na verdade eu perdia tempo com uma cliente fazendo um único serviço, 8 horas no dia. E se chegasse outra cliente para fazer, eu não podia fazer, porque eu já estava com aquela minha agenda cheia com uma única cliente. Às vezes eu tinha uma cliente de manhã, pela manhã, uma cliente pela tarde. Como eu fazia? Eu colocava uma cliente bem cedinho e aí à tarde, o primeiro horário da tarde, eu tinha outra cliente. Aí eu ficava com uma cliente a manhã inteira e às vezes mal tinha tempo de almoço, era corrido o almoço para a segunda cliente no início da tarde. Isso, eu ficava em pé o tempo inteiro. Quando eu tive um problema nas minhas articulações, eu tive um problema no pé, eu comecei a trabalhar num banco, né? Eu comprei um banco alto e eu comecei a atender a cliente sentada, para você ter noção do tanto que eu sentia dores e do tanto de tempo que eu perdia com aquele método que era demorado. Então, a única objeção que eu tinha na época é se realmente a fita segurava, se realmente aqueles comentários que as pessoas diziam que não durava muito era real. Então eu corri atrás de solucionar aquilo, de ver todo o passo a passo, de fazer com que aquilo não ocorresse, porque do tempo era o que eu precisava, era aquele tempo, um atendimento de 20 a 60 minutos. Então quando eu consegui, pronto, tudo se resolveu na minha vida. Eu comecei a atender, às vezes eu agendava 5 clientes para amanhã, 5 clientes para tarde, para você ver a diferença. Quando eu estava trabalhando com assistente, era um pouco mais, talvez 6, 7 clientes pela manhã, 6, 7 clientes à tarde, né? E eu fazia os atendimentos. A cliente, por estar comigo menos tempo, ela se sentia, ela via que era mais gratificante, né, para ela ficava menos tempo, ela se desgastava menos, eu poderia cobrar até mais por isso, né, e a cliente entendia. É tanto que hoje, se você pesquisar, as manutenções de faixa adesiva, mesmo sendo muito mais rápidas, elas custam mais do que os métodos antigos, tradicionais, que duram esse tempo de 6 a 8 horas de colocação. Então, que fique claro, a cliente vai pagar pelo tempo que ela não perde. Ela não vai pagar pelo tempo que você perde. Então, assim, esquecer aquilo de ficar se matando de trabalhar para compensar o que você recebe, né? Hoje em dia a gente precisa aprender a valorizar o nosso tempo, até porque hoje tempo é dinheiro e a gente tem que valorizar isso. O nosso tempo e o tempo da cliente também, tá bom? Bom, se você chegou no vídeo até aqui, se você chegou até aqui comigo, é porque eu tenho certeza que você está pesquisando, você já está se apaixonando por esse mundo do Mega Hair. Então, muito obrigada por ter chegado até aqui nesse vídeo. Se você quer muito trabalhar com esse método, começa a pesquisar, começa a trabalhar a tua mente para se livrar das objeções. Como eu acabei de dizer no vídeo, durante esse vídeo, muitas coisas vão vir, né? Muitas objeções, clientes falando que ouviram falar isso, aquilo, profissionais, algumas pessoas vão chegar te falando algo para te desmotivar, mas começa a acreditar que se muitos profissionais estão ganhando muito bem trabalhando com faixa adesiva, por que você não pode? Porque você não pode atender 10 ao invés de atender 2 clientes no dia? Isso é porque eu só te falei da comparação que eu tinha, né, ao meu respeito
Porque eu comecei a trabalhar com mega hair há muito tempo. Desde o início eu comecei a trabalhar com mega hair. Então eu comparo a minha realidade de trabalhar atendendo métodos diferentes que me levavam o dia inteiro com apenas uma cliente. Mas tua realidade pode ser essa. Você pode estar trabalhando com outras técnicas de mega hair que te também desgastam muito tempo. Mas também você pode estar sendo manicure e você talvez ficar uma hora e meia para fazer um pé e mão, sendo que ali você já pode estar ganhando até 10 vezes mais fazendo mega hair em uma cliente. Você também pode estar sendo escovista, trabalhando muito com escova. Talvez você faça 10, 15 escovas no dia para poder faturar o que eu faturo hoje com um método de mega hair. Imagina só o tanto de tempo que você também pode estar perdendo. Aí voltando ao assunto tempo, você vê que se a gente não se especializa hoje, você sempre vai estar perdendo tempo, que é o bem mais precioso. E além de perder tempo, você vai estar perdendo dinheiro. Parece besteira, mas se você começa a analisar o quanto de tempo que você pode ter perdido, desde o tempo que você começou a atender, né? Não sei de quando você começou a atender, até hoje, fazendo serviços que te requer muito tempo e que são pouco valorizados pelo cliente. Se você começar a fazer esse cálculo, você pode se espantar e ver que hoje talvez você não tenha uma casa própria, talvez você ainda não tenha um carro, talvez você não tenha uma moto, talvez você não tenha tempo e você talvez vive ali apertado para pagar suas dívidas, sendo que você trabalha muito, né? Talvez isso aconteça com você. E talvez você ainda esteja se bloqueando de estar vivendo melhor. Então, por isso que eu fiz esse vídeo, para te mostrar as vantagens de atender usando o mega hair de faixa adesiva. E escolhi esse tema que as clientes falam muito, que se queixam muito, sobre a queda do mega, sobre o soltar do mega, que talvez seja a tua objeção, porque você ainda não trabalha com o mega hair de fita adesiva. Então, se esse é o teu problema, se essa é a tua dúvida, espero ter te ajudado com esse vídeo. Espero que você tenha pegado todas essas dicas com todo amor. Se eu conseguir ajudar com esse vídeo uma pessoa a virar a chave e começar a ver que realmente não vale a pena ficar ainda deixando de incluir técnicas de mega hair para as suas clientes, então eu tenho certeza que já vai valer super a pena, porque esse é o meu interesse, que você que ainda tenha dúvidas comece a pensar grande, a pensar alto, assim como eu pensei há 10 anos atrás, pensei em mudar de vida, pensei em deixar de ficar horas fazendo aquela técnica só porque a cliente confiava mais naquela técnica. Então eu quero que você comece a pensar mais na tua mudança de vida, no teu propósito, e comece a pensar em pesquisar, a estudar bastante, né? Porque é só assim que a gente vai conseguir realmente conquistar tudo que a gente precisa, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessas dicas, se você vai aplicar todas essas dicas a partir de hoje, curte esse vídeo, marca alguém que precisa ver, deixa um comentário aqui embaixo, fala o que você achou, deixa sugestões para o próximo vídeo e fica ligadinho que todos os dias eu deixo dicas especiais para você cuidar do mega hair da tua cliente. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.